Olá amigos, aqui é o professor Ricardo Santos em mais uma videoaula técnica, hoje falando sobre a osteoporose, uma temática um tanto quanto relevante dentro do eixo saúde do idoso. A osteoporose é definida como a perda acelerada da massa óssea que ocorre durante o envelhecimento. Esta doença provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio. 3 em cada 4 pacientes são do sexo feminino. A doença afeta principalmente as mulheres que estão em fase pós-menopausa. A fragilidade dos ossos nas mulheres é causada pela ausência do hormônio feminino, o estrogênio, que os tornam porosos como uma esponja. É a maior causa de fratura e quedas em idosos. Ressaltamos que os principais fatores de risco de desenvolvimento dessa doença são pessoas de pele branca, histórico familiar de osteoporose, a vida sedentária, baixa ingestão de cálcio e de vitamina D, o fumo ou a bebida alcoólica em demasia, o uso de medicamentos como anticonvulsivantes, hormônios tiroidianos, glicocorticoides e heparina. Doenças de base também como artrite reumatoide, o diabetes, leucemia e linfoma. Os locais mais afetados por essa doença são a coluna vertebral, o pulso e o colo do fêmur, sendo este último o mais perigoso. É considerado o segundo maior problema de saúde mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Geralmente, a doença é diagnosticada somente após a ocorrência da primeira queda, pois os sintomas não são perceptíveis. O principal método para diagnosticar a osteoporose é a densitometria óssea. Esse exame mede a densidade mineral óssea da coluna lombar e do colo do fêmur. O resultado divide-se em 3 classificações: normal, osteopenia e osteoporose. Os tratamentos atuais para a osteoporose não revertem a perda óssea completamente. Como a osteoporose é frequentemente diagnosticada somente após a instalação da doença, considera-se que uma das melhores estratégias sejam as medidas preventivas, que retardam ou evitam o desenvolvimento da doença. Para isso, durante a juventude, deve-se melhorar o pico de massa óssea, reduzir as perdas ao longo da vida e evitar quedas. As principais indicações em relação à prevenção da osteoporose são as seguintes: a alimentação balanceada, com atenção para o cálcio dietético, que são os leites e seus derivados, o uso de medicamentos com ingestão de cálcio e vitamina D, exposição moderada ao sol para que ocorra a síntese endógena da vitamina D, prática regular de exercícios físicos, como a caminhada, que estimula a formação óssea e previne a reabsorção, além de terapia hormonal para mulheres. Mas caso você tenha a possibilidade de ter acesso a um educador físico especialista em saúde do idoso, desenvolva trabalhos contra a resistência, pois são mais eficazes em relação à remodelação óssea e aos microtraumas gerados pelo trabalho de tração. O treinamento de força pode ajudar a densidade mineral óssea em pessoas de todas as idades, revertendo o processo de enfraquecimento ósseo. Fatores como os genéticos, hormonais e nutricionais desempenham papéis importantes na saúde óssea, e o treinamento de força é uma das atividades de maior repercussão e desenvolve um sistema musculoesquelético mais forte e ajuda os ossos a resistirem às deteriorações do tempo. Então confira alguns detalhes que você deve saber sobre a osteoporose. A
A osteoporose é uma doença silenciosa e raramente apresenta sintomas antes que aconteça a sua consequência mais grave, isto é, uma fratura óssea. O ideal é que sejam feitos exames preventivos para que ela seja diagnosticada a tempo e se evitar as fraturas. Os nossos ossos recebem forte influência do estrógeno, que é o hormônio feminino, mas que também está presente nos homens, só que em menor quantidade. Esse hormônio ajuda a manter o equilíbrio entre a perda e o ganho da massa óssea. Por esse motivo, as mulheres são as mais atingidas pela doença, uma vez que, na menopausa, os níveis de estrogênios caem bruscamente. Com esta queda, os ossos passam a se descalcificar e tornam-se mais frágeis. E, de acordo com estatística, a osteoporose afeta um homem para cada 4 mulheres. 10 milhões de brasileiros sofrem com a osteoporose. Uma a cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolve a doença. No Brasil, a cada ano ocorrem cerca de 2.400.000 fraturas decorrentes da osteoporose. 200.000 pessoas morrem todos os anos no país em decorrência dessas fraturas. Mas mesmo após fraturas osteoporóticas, o diagnóstico da osteoporose acaba não sendo feito e os pacientes não são encaminhados para tratamento. Os locais mais comuns atingidos pela osteoporose são as vértebras, o fêmur, o rádio e o húmero. Destas, as fraturas mais perigosas é a de colo de fêmur. 1/4 dos pacientes que sofrem esta fratura morrem entre 6 meses a 1 ano. Muita dor nas costas e diminuição de estatura podem representar fraturas vertebrais por osteoporose. Preste atenção. A densitometria óssea está indicada para todas as mulheres a partir de 65 anos e para todos os homens com 70 anos ou mais. Além disso, todas as mulheres menopausadas e todos os homens com mais de 50 anos que possuam algum fator de risco já descritos anteriormente devem realizar o exame para confirmação da presença da osteoporose. Por fim, devemos observar que o risco de desenvolver a osteoporose pode ser reduzido se medidas simples forem adotadas, como uma alimentação rica em cálcio, a manutenção de uma atividade física e o aporte adequado de vitamina D. Entretanto, é importante salientar que mesmo com todos esses cuidados, uma parte dos indivíduos vai ter osteoporose, pois a herança genética ainda não pode ser modificada. Mas a boa notícia é que existem tratamentos eficazes caso você já tenha a doença. Bem, amigos, mais uma aula realizada com sucesso. Aqui é o professor Ricardo Santos e eu queria solicitar que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um joinha e compartilhem nossos vídeos. Só assim teremos motivação para prosseguir com as publicações. Um abraço e até a próxima!